Fala quarto ano B, hoje na nossa videoaula de Geografia nós vamos encerrar a apostila número 2, estudando a vegetação do Brasil. Então, nesse último capítulo, nós já havíamos estudado os tipos de clima que existem aqui no nosso país e agora vamos falar um pouquinho sobre a vegetação. Ao longo desse ano, vocês já descobriram que o Brasil é um país continental, é um país com grande extensão territorial. Então, nós já vimos que aqui há vários tipos de relevo, há vários tipos de biomas, vários tipos de clima, e agora nós vamos conhecer as diferentes variações de vegetação que compõem a nossa nação. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando com a caatinga. Esse tipo de vegetação é típico da região nordeste do Brasil. É uma região pouco chuvosa. A vegetação caracteriza-se pela presença de árvores retorcidas com muitos espinhos. E são árvores que conseguem sobreviver com pouca água, ou seja, são espécies adaptadas à falta de água. Próxima vegetação que nós vamos falar é a floresta amazônica. Ela estende-se por grande parte da região norte do Brasil e ela atinge vários países aqui da América do Sul. Ela é uma das maiores florestas do mundo, é uma floresta densa, com árvores muito grandes, mas que também possui trepadeiras, cipós e várias outras espécies. Essas árvores elas têm esse médio e grande porte em razão do clima quente e úmido da região. A próxima vegetação que nós vamos ver é a floresta tropical. É uma floresta densa com uma grande diversidade de plantas. Nas áreas próximas ao litoral, ela também é chamada de Mata Atlântica e recebe grande umidade trazida pelos ventos oceânicos. Os poucos trechos preservados dessa mata são encontrados em uma faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Então, grande parte das nossas cidades, elas tomaram o lugar dessa vegetação. Então, aqui mesmo no estado de São Paulo, nós podemos ver na região metropolitana pequenas áreas ainda dessa vegetação. Ela é típica de um clima quente e úmido e tem árvores de médio e grande porte. Próxima vegetação é a vegetação litorânea. Ela estende-se ao longo do litoral brasileiro nas áreas mais próximas ao oceano. Ela é formada por plantas adaptadas aos solos arenosos, com muita areia e sal, como as restingas, que são aquela vegetação rasteira que nós vemos ela acompanhando a extensão das praias, e os mangues, que estão localizados em regiões onde ocorre um encontro entre as águas dos rios e mares. Elas apresentam raízes externas, aéreas, em razão do tipo de solo lodoso do qual elas fazem parte. Então, vocês podem encontrar nessa vegetação árvores baixas e plantas rasteiras. Em áreas do litoral, onde há o encontro das águas de rios e do mar, formam-se terrenos alagadiços, onde se desenvolve também essa vegetação com o mangue. Próxima vegetação que nós vamos falar é a mata de araucárias. Os pequenos trechos que ainda restam desse tipo de vegetação encontram-se em áreas da região sul do Brasil, onde as temperaturas são mais baixas. Então, ela é encontrada principalmente na região sul, mas em pequenas partes do sudeste eu também encontro. Ela é formada principalmente por árvores conhecidas como pinheiro do Paraná ou araucária. Vamos falar agora sobre os campos. É um tipo de vegetação encontrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Nela predominam gramíneas, que também são conhecidas como capim.
Nessa região surgem pequenas matas chamadas capão. Elas se desenvolvem geralmente em nascentes e margens dos riachos. Essa vegetação dos campos, ela é excelente para a criação de gado, já que ela serve como pasto. Então, essas são as principais formações vegetais que nós temos no Brasil. Como vocês viram, muitas delas se relacionam com os biomas que nós também já estudamos na disciplina de ciências. É tranquilo identificar as vegetações? É tranquilo porque vocês viram que tem várias pistas. Então, ó, floresta amazônica, região norte. Então, se eu sei os estados, as unidades federativas da região norte, eu já vou ter bem tranquilinho, bem cristalizado na minha cabeça que a vegetação desses estados é a vegetação da floresta amazônica. A vegetação da caatinga. É só eu lembrar que a vegetação da caatinga e o bioma, ele ocorre em alguns estados do Nordeste. E identificar essa vegetação é muito tranquilo, porque vocês encontram essas plantas que são características, o cacto, o xique-xique, o mandacaru. Geralmente sempre vai ter essa paisagem mais seca, mais quente. O cerrado, a principal forma de vocês identificarem a vegetação dele são essas plantas e árvores com esses galhos baixos e retorcidos, meio tortos. Essa é a característica principal. Da floresta tropical, a característica principal é que ela está envolta por montanhas, por cidades com altitudes um pouco mais altas, e você sempre vai ver na floresta tropical, além das árvores, além da vegetação em volta, você vai ver montanhas cobertas com essa vegetação. Vegetação litorânea também é tranquilo de vocês identificarem. São aquelas vegetações que vão crescer ao longo das praias, próximos à areia. E aí vocês podem ter até aquelas opções dos mangues, com aquela formação de lodo em volta. Floresta de araucária é tranquilo de identificar, porque a árvore, a araucária, ela tem um formato bem característico. E os campos é o mais fácil, né? Eu acho que junto com a caatinga e a vegetação litorânea é o mais fácil de identificar, porque são essas gramas, essa vegetação rasteira, com esse capim. Então aí vocês terão, antes dos exercícios, um texto que vai falar um pouquinho sobre a alteração da vegetação no Brasil. Então, a vegetação no Brasil, infelizmente, ela é alterada desde quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Desde aquela época, a partir do momento que eles levavam o pau-brasil para Portugal, eles já estavam transformando, já estavam alterando a nossa paisagem. Então aí vocês têm na página 24 dois mapas. O primeiro que mostra a vegetação original do Brasil e o segundo que mostra a vegetação atual. Então vocês podem ver nas cores, nas cores vermelhas, o que a cor vermelha mostra no mapa? Mostra a área antropizada, ou seja, a área que sofreu a ação do homem, a ação antrópica. Então, olhem como o mapa do Brasil está repleto dessa cor vermelha. Ou seja, essa cor vermelha indica todas as regiões, as áreas do nosso Brasil onde a vegetação foi destruída. Então, vocês podem ver ali, ó, que na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a maior parte da vegetação original foi destruída. O que restou? Restou ali pequenos trechos do campus e de outras vegetações. Olha a floresta tropical, que é verde claro, nos estados de Santa Catarina, Paraná, como é curta, como é pequena, olha que tristeza. Assim como no estado de São Paulo, olha como o trecho de floresta tropical ele é pequeno, ele é
ele é ínfimo perto do tamanho do estado e perto de como era a vegetação original. Então aí vocês podem ver, a região sudeste também foi muito afetada pela perda da vegetação original, pela ação antrópica, pela ação do homem. Então ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Minas Gerais ainda preservou um pedacinho ali de cerrado, mas o resto da vegetação original foi destruída. Aí você vê, próximo ao litoral dos estados do Nordeste, também houve uma perda incrível de vegetação. E isso está se estendendo para as regiões centro-oeste e, infelizmente, como vocês podem ver, essa perda de vegetação chegou também nos estados da região norte. Então, olhem ali no estado de Rondônia, como a perda de vegetação está atingindo quase o estado inteiro. E aí você vê, Pará está sendo afetado, Amazonas, Acre. Então, é muito triste ver esse mapa, mas ele retrata uma realidade. Cada vez mais estamos perdendo a nossa vegetação original. Lembrando sempre que nas aulas de história nós estamos vendo, né, como foi o processo de colonização no Brasil, começando pelo litoral e seguindo para o interior. Por isso que é interessante ver como que as regiões próximas ao litoral brasileiro, quase todas elas, foram desmatadas, né, da sua vegetação original. Então isso tem relação com a ocupação portuguesa que começou pelo litoral. Mas, professor, vocês podem estar se perguntando, ninguém cuida da vegetação, ninguém fiscaliza. Nós temos aqui no Brasil as UC, que são as unidades de conservação. Então, para que fosse contida a destruição das florestas, eles criaram as UCs, que por lei elas determinam as áreas naturais que precisam ser preservadas. Então, aqui no Brasil, nós temos várias UCs, algumas são muito conhecidas. Então, nós temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina, nós temos o Parque Nacional da Tijuca, a Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo, o Parque Nacional Marinho lá em Fernando de Noronha, o Parque Nacional de Jericoacoara, Parque Nacional de Brasília, do Iguaçu, dentre outros. Muitos desses parques, dessas áreas de preservação, dessas reservas, receberam mais de 1 milhão de visitantes nos últimos anos. Então, a nossa vegetação, infelizmente, tem sido transformada ao longo dos anos, no início pelos portugueses, mas hoje em dia, pelo desmatamento, pelas queimadas, a nossa vegetação continua sendo alterada. E aí nós podemos chegar no momento em que vocês talvez não poderão mostrar para o filho de vocês um mapa do Brasil com todas essas vegetações que nós estudamos hoje. Do mesmo jeito que a vegetação original ali da floresta tropical, da Mata Atlântica, ela foi diminuindo nesses anos, nesses séculos. Se continuarmos com queimadas, desmatamentos, tudo de uma forma desenfreada, o futuro pode ser muito desastroso. Então, vocês terão aí exercícios nas páginas 24, 25, 26, exercício no material de apoio e uma atividade sobre clima e vegetação. Para essa atividade, vocês vão retornar às páginas 19 e 20 que falarão sobre o clima. Bons estudos, abraços.